Paz do Senhor, amados. Abra a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, versículo 1 ao 8. Glória a Deus pelo privilégio que Deus nos dá de estarmos mais uma vez na casa dEle, para mais um culto de adoração ao seu nome, e nesta oportunidade um culto solene e santo, que é o culto da ceia do Senhor, onde trazemos à nossa memória a morte e o sofrimento de Cristo em nosso favor. Glória a Deus, mas também a sua ressurreição e a esperança da vida eterna. Glória a Deus, porque a ceia tem esse simbolismo maravilhoso, ele tem um olhar para o passado, mas também olhar no presente e para o futuro. Glória a Deus. Isaías capítulo 38, verso 1 ao 8 diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei os teus 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá o que prometeu. Farei voltar 10 graus a sombra no relógio de Acaz, pelos quais já declinou com o sol. Assim recuou o sol 10 graus pelos quais já tinha andado. Vamos ler o versículo 21, que diz assim: Isaías havia dito: Prepare-se uma pasta de figos e ponha-se como emplastro sobre a chaga, e ele se recuperará. Ezequias tinha perguntado: Qual será o sinal que hei de subir à casa do Senhor? Amém. Assentado, amados. Uma breve meditação, desceu ao meu coração esta palavra. Já há algum tempo eu venho meditando nela. E vocês sabem que o Velho Testamento é rico em lições. A cada passagem que a gente lê, a gente pode extrair muitas lições para aplicá-la à nossa vida espiritual. O contexto histórico mostra que o rei Ezequias foi o 13º rei de Israel, ou de Judá, melhor dizendo. O Reino Unido permaneceu só com 3 reis, foi Saul, Davi e Salomão, e depois o reino se dividiu entre o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte chamado Israel e o reino do sul chamado Judá. O reino do norte teve 19 reis, e o reino do sul também teve 19 reis e uma rainha, que foi Atalia, uma mulher maligna, que fez o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia não se cansa em responder que aqueles reis, a maioria deles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mas exceto Ezequias e o rei Josias foram bons reis de Judá, de Jerusalém. Foram reis que promoveram grandes reformas. E este rei, chamado rei Ezequias, também foi um rei reformador, foi um rei muito abençoado por Deus, muito usado nas mãos do Senhor. Está lá em 2 Reis, capítulo 20, capítulo 18 começa a história dele, e lá no capítulo 20 repete o que o profeta Isaías fala aqui no capítulo 38 do seu livro. E já li o texto, os irmãos já perceberam, têm uma noção do assunto que o rei Ezequias adoeceu por uma mensagem do profeta, e na verdade a doença dele era de morte. E o rei Ezequias parece que não queria morrer, ele queria viver mais um tempo, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente, e buscou ao Senhor, e Deus ouviu a sua oração. Então, depois ele também pediu provas para Deus, e ele foi curado da sua enfermidade, e viveu mais
15 anos, onde nasceu seu filho, o rei Manassés. Meus irmãos, eu quero tirar como lição aqui alguns textos, alguns assuntos importantes. Quando o texto diz que veio o profeta e disse, assim diz o Senhor, eu vejo como primeira lição aqui a credibilidade do profeta Isaías. Um homem de Deus, que Deus usava e as coisas aconteciam. Veja que o rei Ezequias não retrucou, ele disse, será verdade, isso vai acontecer? Que nada, não vou, não, pelo contrário, a Bíblia diz que o rei Ezequias virou para a parede, orou ao Senhor e chorou amargamente, porque ele sabia que aquele profeta tinha crédito, entendeu? Credibilidade do profeta, aquilo que ele falava, bateu, valeu, como diz outro. Então era um profeta de Deus, ele entregou a mensagem e a mensagem se cumpriu ou ia se cumprir na íntegra. Daí a razão porque este homem chamado Ezequias como rei, poderia até chamar e questionar o profeta Isaías, mas ele sabia que aquela mensagem era direta do céu. E é lindo quando você ouve uma mensagem do coração de Deus para o seu coração, através dos profetas. E aqui eu quero tirar como lição que a gente deve cuidar e vigiar bastante. 1 João capítulo 4 diz que a gente deve examinar os espíritos. Devemos provar, colocar à prova se ele provém de Deus ou não. Então é importante, inclusive, a Bíblia não manda a gente julgar nenhum semelhante, mas as profecias nós podemos julgar, se elas provêm, se elas procedem de Deus ou não. Então é muito importante quando a gente tem essa convicção, essa certeza de que Deus está usando alguém para falar conosco. Porque hoje nós vivemos uma linha muito tênue, porque há muitas pessoas dizendo, usando o nome do Senhor, quando Deus não falou nada. E é muito perigoso. Alguns vão até pela emoção, para tentar ajudar alguém. Minha serva, meu servo. Cuidado, querido, avalia. Para não ficar decepcionado, depois dizer, Deus disse, foi Deus mesmo? Ou foi o profeta? Então a gente precisa cuidar porque esse é muito perigoso quando a gente ouve muitas vezes profecias, e às vezes são problemas sérios, causam problemas na família, no lar. Você que é novo convertido, que está aqui, deve analisar bem isso. A verdadeira profecia é esta aqui, a palavra de Deus, essa é verdadeira. Isso aqui não tem como escapar, não tem como mentir, porque esta aqui é a verdadeira profecia. Os obreiros que pregam a palavra de Deus e que pregam a palavra genuína são verdadeiros profetas de Deus, porque eles estão pregando a palavra. Então, eles não podem dizer, você não pode dizer, não, aquele pregador lá é falso. Não, ele está pregando a palavra de Deus, ele é um profeta de Deus. Tá certo? Então, cada pastor, cada obreiro que faz o uso da palavra do Senhor, ele é um profeta de Deus, para pregar a palavra de Deus. É claro que nós, como pentecostais, entendemos e acreditamos que Deus usa pessoas pelo seu Santo Espírito nos dons espirituais. Nós, como igreja pentecostal, acreditamos nisso, eu creio, sempre acreditei, estava até meditando que, antes de eu vir para cá, e quando o pastor Sérgio foi lá na minha casa conversar comigo, eu disse para ele, Deus já falou conosco, porque de fato Deus falou conosco mesmo. Interessante que o obreiro estava lá na igreja, numa quinta-feira, na Demar Garcia, e ele desceu do púlpito para entregar uma mensagem para um casal, e ele virou para mim e disse assim, eu não sei quem o senhor é a segunda vez que ele foi lá, parece, e disse, mas não conta, não é questão de meses, nem de semanas, é de dias, você vai sair daqui, pronto. E na sexta-feira o pastor ligou, estou indo aí na tua casa. Como Deus é maravilhoso, e ele fala. E é lindo quando Deus fala, aleluia. Agora acredite, querido, examina tudo, examina, analisa, avalia, cuida, cuida para não cair em enganos, porque você tem o Espírito Santo de Deus, e um dos dons espirituais é o dom de discernimento, é você saber discernir o que provém de Deus e o que não provém.
Amém? Glória a Deus. Então, cuide. Eu lembro-me que minha mãe, eu era ainda criança, mas minha mãe chorava muito porque a minha irmã mais nova, Marta, ela foi diagnosticada com câncer no sangue. E eu lembro-me até hoje, isso me é muito assim, a lembrança é muito forte na minha mente, que ela chegou em casa chorando muito, contando para o papai que a minha irmã, caçula, estava com câncer no sangue. E o papai, com muita calma, muita fé, disse: mulher, nós vamos orar, Jesus é poderoso para curar. Aleluia. E aí apareceu aqui por uns tempos um ex-padre que foi convertido ao Evangelho. Deus usava muito ele, e algum irmão levou ele lá em casa. Só que a minha mãe também tinha um problema no coração, um problema cardíaco muito grave. Eu lembro-me que eu era criança, mas eu sempre gostava de observar as coisas, e eu lembro que esse ex-padre chegou lá em casa, um servo do Senhor, muito usado nas mãos de Deus, e eu ali no cantinho, no ladinho da mamãe, deveria ter uns 7, 8 anos, e quando a mamãe começou a contar o problema da minha irmã menor, ele olhou para a mamãe e disse assim: sim, minha irmã, a sua filha está doente, sim, eu vou orar por ela, só que Deus me revela que a senhora está pior que a sua filha. Olha só, Deus me diz que a senhora está com um problema pior que a sua filha, e Jesus vai lhe curar agora. E a minha mãe estava com um problema sério, cardíaco mesmo. E ele orou, Jesus curou a mamãe na hora. Aleluia, curou na hora, e a minha irmã continuou doente. Olha só como Deus faz. Curou na hora, é tão real que a minha mãe foi fazer um exame depois cardiológico, o cardiologista disse para ela: puxa, mas o cirurgião que fez a cirurgia na senhora, fez uma cirurgia muito boa. E a mãe ficou olhando para ele, pasmo assim, porque ninguém fez cirurgia, mas Deus fez. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Como é lindo quando Deus fala. E mais tarde apareceu um jovem de Paranaguá e orou pela minha irmã. Lá na sala, eu lembro até hoje, o papai disse: ora pela minha filha, ela tem doença, um problema no sangue. E ele orou, e Jesus curou a minha irmã, está aí até hoje, já é a vovó. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, é bom quando Deus fala, é maravilhoso, é lindo, é glorioso. Mas cuide, irmãos, às vezes existem uns anjos e profetas aí que é um perigo, tá certo? Eu vi o pastor Niltinho falando aqui sobre monte, e eu fiquei olhando assim, analisando, que é uma coisa séria, É bom orar, em todos os lugares é bom orar, mas tem gente que gosta de se concentrar nesses lugares assim, porque alguns dizem que o manto desce, Mas às vezes desce um manto estranho, separa casais, separa a família. Só Jesus para ter misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos ter credibilidade de profeta de Deus. O profeta chegou e disse: assim diz o Senhor, o Ramandashu Ramandai. Aleluia. Que aquilo que a gente venha falar seja dirigido e orientado pelo Espírito Santo de Deus. Outra lição que eu tiro aqui, irmão, é que Deus disse para ele colocar a casa em ordem, para o rei Ezequias: organiza a tua casa, você vai morrer, então deixa as coisas em ordem. E, irmãos, isso aqui me chamou muita atenção, sabe? Me chamou muita atenção porque isso aqui é uma questão secular mesmo, era para organizar o reinado, deixar alguém no lugar dele, orientar ele, como procedia no reino, entendeu? Dar as orientações necessárias para que o sucessor do rei Ezequias não encontrasse dificuldades de reinar por falta de orientação. Então, em outras palavras, o profeta estava dizendo assim: organiza as coisas, deixa já sucessores no teu lugar. Isso é muito lindo, porque quando eu vejo Moisés sendo um grande homem de Deus, um grande líder, ele morre, mas ele deixou tudo organizado, porque já tinha Josué para ficar no lugar dele, porque Josué andou com ele os 40 anos, praticamente, e quando Josué assumiu, Deus disse para ele: olha, Josué, Moisés é morto, mas assume a liderança, fica de pé, eu estarei contigo, eu vou estar ao teu lado, não temas, mas eu estarei contigo, não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas eu estarei contigo por onde quer que você andar.
mas assume a liderança. E Josué assumiu a liderança e foi em frente. E muita gente, muitos teólogos dizem que o maior pecado de Josué é que ele não fez como Moisés. Porque quando Josué morreu, não tinha líderes. Aí veio o período dos juízes de Israel, e a Bíblia diz, lá no último versículo dos juízes, diz assim, e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Porque não tinha liderança, não tinha líder. Entendeu? Então, o que Deus estava dizendo aqui é, organiza as coisas, deixa alguém no lugar, orienta ele, instrui ele, para que ele possa assumir o reinado, e o reinado possa prosseguir, não tenha problema. Isso me chama a responsabilidade, meus irmãos, porque eu tenho observado e até ouvido pedidos de oração, quando alguns patriarcas partem para a eternidade. Eles partem para a eternidade e parece que eles acham que não vão morrer, né? E aí esquecem de organizar as coisas. E sabe, meus irmãos, que muitos têm partido para a eternidade, têm deixado uma família bonita, boa, mas essa família acaba se intrigando. A família começa a se intrigar e a virar uma bagunça, a família por inteiro, por questão de herança. Porque aquele pai que era vivo, em vez de organizar as coisas, distribuir as coisas, fazer um testamento, registrar, acaba deixando assim, morrendo, e deixando as coisas no ar, e aí os filhos começam a brigar um contra o outro. E você sabe, nós estamos no culto de comunhão, e você sabe que isso não pode existir entre nós, cristãos, inimizade, mas muita gente está intrigado, amargurado, e cunhados contra cunhados, irmãos contra irmãos, genro, enfim, tantos problemas dentro de lares, porque às vezes o cabeça da casa, o patriarca da casa, parte para a eternidade e deixa as coisas bagunçado, não organiza. Deus me deu essa palavra para falar para a terceira idade aqui embaixo, ficar tudo quietinho, né? Porque ninguém quer morrer, mas um dia a gente vai morrer. Você imagina, irmão, se chegasse um profeta para nós agora e dissesse, coloca as coisas em ordem porque você vai morrer. Como é que eu ia morrer? Será que a senha do banco lá, a conta do banco, a minha esposa sabe? Será que eu tenho algum dinheiro guardado que ela não sabe? Entendeu? Será que eu não tenho problemas? Veja 2 Reis capítulo 4, aquela mulher viúva disse assim, meu marido morreu, ele temia o Senhor, mas ele me deixou com dívida. Essa era a realidade, deixou com dívida. E às vezes tem gente que faz empréstimo escondido, faz conta escondido, faz maracutaia escondida, né? E a esposa não sabe, depois que morre começa a se descobrir. Entendeu? Então é importante a gente avaliar, coloca as coisas em ordem, organiza. Você não sabe quanto tempo vai viver. Não, pastor, eu sou um empreendedor, eu vou viver muitos anos. Você não sabe o que pode acontecer daqui a um segundo. Você não sabe. Veja que a palavra do profeta chegou para ele. Coloca em ordem a casa, porque você vai morrer, você não vai viver. E aí, quanta gente, olha a parábola do rico insensato, lá de Lucas 12, 13. Ele disse, olha, eu fiz uma grande plantação, vou fazer uma grande colheita. O que eu vou fazer? Vou derrubar os meus celeiros, vou construir maiores celeiros, e vou dizer assim, alma, come, bebe, arregala-te. Aí ouviu-se uma voz do céu, louco, essa noite vão pedir a tua alma. O que tu tens preparado? Para quem será? O Hassahamandai. O Hagadashu Hamandai. Aleluia. Meus irmãos, nesse tempo de ministério, quantas coisas a gente já resolveu, quantos problemas, até de casamento. O sujeito diz assim, mulher não precisa casar. Para que casar? Para quê? Nós vivemos tão bem, para que papel? E eu lembro-me que eu tive que atender uma senhora com cesta básica, ela tinha todos os direitos do marido, depois de mais de 20 anos casado, deu uma parada cardíaca nele, fulminante, morreu na hora,
E a mulher foi: pastor, eu tenho que provar agora que eu sou casado, eu tenho que arrumar testemunha, isso vai demorar, tem que entrar na justiça, eu não tenho nada em casa. E lá fomos nós socorrer aquela irmã, com filhos. Mas se tivesse tudo organizado, até seguro ela tinha, mas não estava organizado. O Ramandachu Ramandai. Queridos, coloca as coisas em ordem, organiza. Olha, isso é sério. Tem gente que é bem organizado, mas é poucos, que você chega assim e a família diz assim: olha, já tinha até um terreninho comprado lá no cemitério, já estava tudo arrumadinho. Não, tem alguns que a coisa fica feia. Ele deixou uma casa, e aí deixou 10, 15 filhos, ou 5, ou 4, e aí a briga começa, a contenda começa, porque todos querem aquela casa. E às vezes eles combinam entre eles verbalmente, quando a família é boa e combina verbalmente, que se resolve tudo, é uma bênção, mas às vezes alguns esqueceram do acordo que fizeram, e aí começa a briga, a contenda, e isso gera desunião, e a desunião gera problemas, gera raiz de amargura, a desunião gera mágoa, a desunião gera ressentimento, meu Deus, gera ressentimento, que coisa triste. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Quero fazer uma aplicação aqui na questão espiritual também. Coloca a tua casa em ordem na questão espiritual. Veja como você está. Ouvimos uma palavra muito poderosa pelo pastor Alinor aqui à tarde, sobre o pecado. Confrontou mesmo os jovens e adolescentes. Coisa séria. E é real. Alguns estão acostumando a pecar, e achar que isso não tem problema. Vive a vida de pecado. E se Jesus voltar? E se a morte vier? Organiza a tua casa. Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, nós sabemos que essa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, nós temos um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas sim eterna, lá nos céus. Então organiza essa casa. Como é que está essa casa? Dá para colocar a mão no prato, comer o pão, tomar o cálice do Senhor? Está tudo bem? Oh, glória a Deus.